coisa que eu trouxe para usar aqui no Data Show. Mas antes da gente ter lá o que temos no Data Show, eu quero ler a palavra com os irmãos. A gente tem pregado sobre a parábola do bom samaritano, e hoje eu quero fazer uma última exposição nessa parábola e chamar a atenção para um ingrediente que essa parábola apresenta para nós e que eu espero seja devidamente aplicado ao nosso coração. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, que é o único evangelho que trata dessa parábola. Vamos ler do verso 30 até o verso 37, e nós depois então vamos considerar o que temos na parábola, especialmente esse princípio que espero aplicar à sua vida nessa noite. Lucas 10, de 30 a 37. Se você quiser, Natasha, aí pode botar o texto, agora depois você vem para a minha transparência, tá bom? Vamos ler de novo a parábola que você já deve saber quase de cor agora, né, irmão? E que Jesus contou, então, para aquele mestre da lei lá, e que agora nós vamos, mais uma vez, ouvir a história contada pelo Senhor Jesus. É dito assim: Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se em alguma coisa gastares a mais, eu tu indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Até aqui a leitura do texto, que eu espero nós sejamos capazes de entender mais uma coisa importante nele para nós essa noite. Todo mundo já ouviu aquela história do sujeito que estava andando no caminho e achou uma lâmpada. Uma lâmpada dessas antigas, lá das Arábias. Né? O que ele fez com a lâmpada? Esfregou. Apareceu um gênio. E aí ele fez uma pergunta para quem achou a lâmpada: faça os seus 3 pedidos. E aí o gênio contemplou o pedido feito pelo sujeito. Se eu fosse um gênio, eu perguntaria para você o seguinte: o que você precisa mais na vida hoje? Quais são os seus 3 pedidos? O que você mais desejaria se concretizar na sua história, na sua caminhada nessa noite? O que você mais necessita que seja contemplado pelo pedido feito ao gênio? Isso é uma brincadeira, obviamente eu não sou um gênio, você não achou lâmpada, não teremos pedidos nenhum essa noite, e eu não estou garantindo que você saia daqui com eles resolvidos. Desculpa decepcioná-lo, irmão, mas a vida é dura. A vida é dura. É que a gente ouve essa história e a gente sempre se identifica com o sujeito que achou a lâmpada e faz o pedido para o gênio. Mas essa parábola desafia a gente a não ser quem acha a lâmpada e encontra os pedidos do gênio. Essa parábola chama a gente para ser o gênio da lâmpada. Jesus conta essa parábola para dizer assim: olha, teve um homem que se importou com alguém que estava no caminho, que ele não sabia quem era, que não sabia o que tinha acontecido com ele, que não tinha nenhuma relação próxima com ele. E esse homem fez por esse que estava no caminho tudo o que ele podia ter feito. Ele tratou de todas as necessidades que esse homem caído no caminho tinha. Veja que o texto dá para a gente as dimensões
dessas necessidades que ele contemplou. Ele parou para se aproximar do homem. Talvez muitas coisas que a gente tem na vida se resolveria se alguém se importasse com a gente, né? Olhasse para a gente, parasse no caminho para se colocar do nosso lado. Ele não só fez isso, ele se envolveu com o problema do homem, tratou dos ferimentos, botou sobre o animal dele, levou para a hospedaria, pagou a conta da hospedaria, e no dia seguinte ele voltou para saber se havia algo mais para ser feito pelo homem. Para usar uma expressão boa, ele fez barba, cabelo e bigode pelo homem. Vocês entendem isso, irmãos? Mais ou menos, ele fez tudo. Contemplou todas as necessidades que ele tinha à disposição dele. E eu quero chamar a sua atenção exatamente para essa disposição que o bom samaritano tem. O chamado de Deus para nós como igreja passa exatamente pela compreensão, primeiro, de quais necessidades o mundo à nossa volta está carente de ser contemplado. Segundo, quais atitudes devemos ter com relação a elas. Terceiro, de onde elas vieram essas necessidades? E quarto, como é que a gente deve se organizar como igreja para entender essas necessidades e ir ao encontro delas de fato, de verdade? Olha, a parábola termina com uma expressão que é muito poderosa. Vai e faze da mesma maneira. É fazer da mesma maneira de quem, irmão? Do bom samaritano. Vai lá e faz exatamente o que ele fez. Mas olha, para a gente fazer exatamente o que ele fez, a gente tem que primeiro entender quais são as necessidades que os seres humanos carregam nas suas vidas. Por isso que eu comecei com a história do gênio, porque o gênio pergunta: o que você está querendo? Quais são as suas necessidades? Quais são as nossas necessidades como seres humanos? De onde elas vieram? Eu fiz um quadro aqui que talvez seja muito oportuno a gente usar para entender as diferentes necessidades que nós temos. Está aí o meu panorama, né? Você vê que são 4 círculos concêntricos que têm o mesmo centro, e ele apresenta 4 tipos diferentes de necessidades que a gente tem na vida. O primeiro deles, o que está lá mais fora, são as necessidades físicas e materiais. Comer, beber, dormir, divertir-se. Isso é necessidade que a gente tem todo dia. Hoje eu fiquei em casa sem água. E eu sei o que é ficar sem água, irmãos. Pastor, eu sei disso há tanto tempo. Nós temos necessidades físicas, materiais, de alimento, de roupa, de comida, de vestimenta, de abrigo. Segunda esfera de necessidades são aquelas que eu chamo de relacionais e sociais. A gente precisa de amizade, de amor, de companheirismo, de gente que se coloca ao nosso lado para ser amigo e irmão com a gente. Precisa de namorada, de casamento, de filho. Nenhum de nós foi criado para nascer e viver sozinho como uma ilha. A vida não tem graça se ela for vivida como se fosse uma ilha. A vida precisa de relações duradouras, abençoadoras, benéficas. A vida só tem sentido porque, para nós, a vida deve ser vivida com essa esfera também. Queremos mais do que comer e beber. Queremos também ter gente que se coloca ao nosso lado para nos abençoar. Terceira área de necessidade são as necessidades psicológicas e pessoais. A gente quer estar de bem com a gente mesmo. Quer estar de bem com quem nós somos, com a nossa identidade, com os nossos medos, com as nossas angústias, com as nossas dúvidas, com os nossos problemas internos. Cada um de nós, nesse sentido, procura equilíbrio pessoal. Por isso que gente deprimida, gente que está atravessando problemas, em geral é visto pela gente como gente doente, porque não está bem resolvido pessoalmente. Veja, nós não só precisamos de comida, de relacionamentos pessoais, a gente também precisa estar bem com a gente mesmo. E por fim, irmãos, a gente precisa de estar ligado espiritualmente a Deus.
Essas 4 áreas de necessidades nossas convivem simultaneamente em cada um de nós. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte: de onde elas vieram? Por que esse quadro de necessidades diferentes existem na gente? Será que sempre foi assim? Será que eu e você, como seres humanos, fomos criados para termos essas necessidades e carências? De onde elas vieram? E uma coisa que a gente descobre lendo a Bíblia é que essa realidade sobre nós enquanto seres humanos remonta, irmãos, a um episódio que marcou para sempre a história de toda a humanidade. Marcou a minha história, a sua história, e desde esse dia nós viramos seres carentes nesse sentido. E o que é pior, a gente vai ver que fomos tentar buscar satisfação para essas coisas no lugar errado. O meu ponto é, essas necessidades vêm daquilo que aconteceu com a gente depois que nós fomos expulsos do paraíso. Abra sua Bíblia em Gênesis 3. Vamos ver como é que a palavra de Deus explica para nós de onde vieram essas necessidades. Gênesis 3, você vai ler comigo, do verso 7 até o verso 19. Vamos ver como é que cada uma dessas necessidades aparece nessa passagem. Gênesis 3, do verso 7 ao verso 19. E a Bíblia narra para nós nessa passagem, nesse capítulo, o dia mais terrível da história da humanidade, o dia em que nós fomos expulsos do paraíso e passamos a ser seres necessitados. Abra aí comigo e veja comigo a primeira delas que aparece no verso 7 e 8. Gênesis 3. Abriram-se então os olhos de ambos, Adão e Eva, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se de Deus, da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então, a primeira coisa, irmãos, é que quando nós fomos expulsos do paraíso, quando nós nos rebelamos contra Deus, a gente virou um fugitivo de Deus. Eu gosto muito dessa expressão. O homem e a mulher agora ouvem a voz de Deus e eles se arrepiam todo. Eles não só fazem isso, eles fazem um movimento muito claro. Eles fogem, escondem-se entre as árvores, como criança que roubou biscoito da caixa de biscoito e se esconde atrás da cortina transparente. Agora o homem é um fugitivo. A rebelião dele contra Deus o tornou necessitado daquilo que ocupa na alma dele, na vida dele, no coração dele, o que há de mais importante. Não nos enganemos, irmãos, a gente está lidando com pessoas no mundo que tem no centro das suas necessidades uma rebelião contra Deus. Agora deixa eu explicar uma coisa para você. Essa rebelião contra Deus torna a gente fugitivo de Deus. Essa é uma boa expressão do que significa ser humano. Ser humano é ser fugitivo. A gente está sempre se escondendo atrás de cada árvore, tentando se manter alheio ao olhar desse Deus. O que a gente faz a vida inteira é fugir de Deus. A rebelião que nos tornou alienados de Deus, e a palavra alienado aqui vai ter um significado importante para a gente. Alienado é aquele que deixou de funcionar como deveria funcionar. O ser humano sem Deus é um alienado. Ele não faz mais aquilo para o qual ele foi criado fazer. E o centro de tudo mais que torna ele insatisfeito consigo mesmo, com a vida, com o mundo, é a sua alienação de Deus.
Gênesis 3 diz para nós que a primeira coisa que apareceu como necessidade em nós foi a nossa alienação de Deus. Mas essa alienação se expandiu em várias outras áreas da nossa vida. Ela não ficou restrita à questão espiritual, como se essa alienação pudesse ficar contida na nossa espiritualidade. Não, essa alienação trouxe implicações para todas as demais áreas da vida e com ela gerou também muitas outras necessidades em nós. Veja como é que isso aparece no texto. Depois de ele ter sido alienado de Deus por causa do pecado, o verso 9 diz assim: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Verso 10, ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Agora, por causa da alienação para com Deus, o homem ficou alienado para consigo mesmo. Agora ele tem medo, ele tem pavor, ele tem angústia, ele tem incerteza, ele tem dúvida, ele busca estabelecer uma relação para si mesmo que não é capaz de satisfazê-lo nunca, e agora ele está desajustado com relação a si mesmo. Ele perdeu a referência que teria se Deus continuasse ligado a ele. Deixa eu explicar isso de uma outra maneira. A gente está aqui agora, irmãos, e o nosso planeta está girando em torno do Sol. Não é isso que a gente sabe? O planeta Terra e todos os planetas do sistema solar estão girando em torno do Sol. Isso torna os planetas harmoniosamente girando em torno do Sol. Está todo mundo funcionando direitinho. E ainda bem que é assim, porque assim a vida se torna possível aqui na Terra. A vida dos planetas é uma vida de harmoniosa completude, de harmoniosa satisfação, porque eles giram em torno do Sol. Agora imagine se cada planeta decidisse girar em torno dele mesmo. Fazer agora uma rota que é só dele. Eu garanto a você que com o passar de algum tempo, haveria inevitavelmente uma colisão entre os planetas. Agora nem só o Sol passa a ser um problema para eles, mas eles também passam a ser um problema para eles mesmos. Trocando em miúdos, o que aconteceu com a gente é que a gente saiu da presença de Deus e parou de girar em torno dele. E passou a girar em torno de si mesmo. E essa tentativa de girar em torno de si mesmo fez a gente entrar em rota de colisão contra Deus. Isso é uma coisa que Deus não faz, irmãos. É que Ele não negocia a glória dEle com ninguém. E se a gente quiser entrar na ideia de termos alguma glória para nós mesmos, isso se transformará numa rota de colisão contra Deus. O homem perdeu a referência de Deus para a sua vida, perdeu a referência de si mesmo como identidade própria, e a vida dele se transformou num grande problema, porque ele passou a cultivar no seu coração ídolos que tentam ser mecanismos que ele usa para satisfazer essa profunda carência que ele tem. Mas de onde vem o problema do racismo, das guerras, do individualismo? De onde vem o problema da relação com as drogas, com o álcool, com a bebida, com o fumo, seja lá o que for? É o homem tentando buscar e estabelecer para si uma identidade que ele não tem mais, que ele perdeu, que ele não é capaz mais de construir, porque agora está em rebelião contra Deus. Ele agora tem medo, sente que tem medo e sabe que tem medo. Ele agora perdeu a si mesmo, quando perdeu estar em comunhão com Deus. Mas não só isso, irmãos, ele diz também no versículo 12 em diante, que as relações sociais viraram um caos. 11:12, perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que eu te ordenei que não comesses? Então disse o homem:
a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Diz o Senhor à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: visto isso que fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarás sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei, não comesses. Maldita é a terra por tua causa, em fadiga obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formados, porque és pó, e ao pó tornarás. Você veja que não apenas a relação do homem com ele mesmo foi afetada, mas ele agora virou um problema para os outros. Agora a relação entre a mulher virou uma briga constante. As relações sociais foram todas elas contaminadas pelo pecado. A inveja, o ciúme, a discórdia, abriga o desentendimento, um querer dominar e ser dono do outro, os preconceitos, todos eles foram resultado do pecado. E veja, resultado do pecado que afetou a vida, as relações, a troca que deveria existir, harmoniosa, agora virou motivo de conflito. Tiago diz assim, irmãos: sabe de onde vêm as guerras, os desentendimentos, as brigas? Do coração de vocês. Da nossa tendência em agora não querermos mais ter paz uns com os outros. Agora viramos inimigos uns dos outros. A inimizade para com Deus gera inimizade dentro da gente e gera inimizade também com quem está do lado de fora. Agora não temos mais paz uns com os outros, agora temos necessidades que nos tornam briguentos, raivosos, pirracentos, nos tornam pouco interessados no bem-estar do outro. As relações sociais já não são mais as mesmas que deveriam existir, porque agora estamos necessitados de algo que resolva essa falta de equilíbrio que temos. Mas a última coisa, irmãos, é que também a terra virou um problema para a gente. Agora, o pão nosso de cada dia não vai ser dado para nós sem suor, sem trabalho e sem luta. Essa palavra de Deus é: a terra agora está sendo amaldiçoada por causa de vocês. A terra agora não vai mais contribuir para o bem de vocês. Agora a terra vai lutar contra vocês. E agora o alimento que era antes dado de maneira voluntária, abençoadora, não será mais algo que vocês terão normalmente na vida. Olha, de onde vieram as necessidades? Vieram da nossa rebelião contra Deus. Mas nota, essa rebelião não trouxe apenas problemas na relação espiritual, ela também provocou problemas internos, problemas sociais e problemas para a vida que nós levamos sobre a terra. Para dizer de uma outra maneira, irmãos, o mundo que temos à nossa volta não é mais o mesmo que foi criado por Deus. O mundo que foi criado por Deus foi para sempre abalado, mutilado, transfigurado, mudado pelo nosso pecado. E as necessidades daqueles que estão caídos no caminho são necessidades oriundas, resultantes do estado que eu e você já experimentamos longe de Deus também. Meu ponto seguinte é o seguinte: volta lá na minha ilustração das necessidades. Por favor, Natasha. Nota uma coisa sobre essas necessidades que eu já apontei que estão lá em Gênesis. Todas essas necessidades,
todas elas sem exceção, serão banidas sobre a terra quando o Senhor Jesus voltar. Todas. O que a gente crê, irmãos, é que a volta de Cristo resolverá para sempre tudo isso que foi agora desajustado pelo pecado. Nós não temos a esperança de que a volta de Cristo será uma solução apenas para o problema espiritual da humanidade. Não. Quando Cristo volta, Ele volta para banir para sempre esse estado de desordem que o pecado colocou à humanidade. A volta dele resolverá para sempre todas essas necessidades, todas essas lacunas que foram criadas na nossa alma, na nossa vida, com o resultado do pecado. Vou mostrar isso para os irmãos lendo um texto, apenas um. Abre a Bíblia sua no Salmo 96. Salmo 96. Veja o verso 11 até o verso 13. Salmo 96, do verso 11 ao verso 13. É interessante porque quando o salmista vai falar desse tempo em que o rei virá, ele descreve isso como uma reorganização da ordem que foi perdida por causa do pecado. 96, do verso 11 ao verso 13, é dito assim: alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo o que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Você entendeu o que está escrito aqui, irmão? Quando ele vier, todas essas esferas de necessidades que a gente está apontando em Gênesis serão definitivamente sanadas. O que queremos com a volta de Cristo é uma reorganização de tudo que perdemos por causa da nossa rebelião. A volta de Cristo colocará o reino de Cristo sobre a plenitude de toda a terra, como diz o texto, e agora os céus se alegrarão, o mar e toda a sua plenitude, o campo e tudo que nele há, as árvores do bosque baterão palmas e regozijarão, porque ele vem julgar a terra, julgará com justiça, e tudo ficará em ordem de novo. Eu sei que não é isso que a gente está experimentando agora, a vida não funciona assim agora, mas é assim que funcionará por ocasião da volta do Senhor Jesus. Meu ponto agora é o seguinte: e o que a gente faz entre esse momento e a volta dele? Como é que nós reagimos a essas necessidades que estão postas aí, enquanto ele não vem? Eu estou lembrando aqui agora de um outro texto em Romanos 8, que diz que a criação geme e sente dores de parto, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Porque ela vai ficar livre do cativeiro que ela está submissa agora. A ideia da Bíblia é que a gente tem que criar a expectativa de que tudo voltará a estar em ordem, como nunca esteve antes, por ocasião da volta do reino de Jesus. Mas por ora, como é que a gente responde a essas necessidades? Por ora, como é que a gente faz para entender essas necessidades e contemplá-las como fez o bom samaritano da parábola? Eu vou dizer, irmãos, que a gente vai tirar 3 princípios para a gente aqui essa noite, e eu vou terminar com isso. E vou dizer mais, irmãos, a gente está dando uma guinada no ministério dessa igreja quando a gente compreender essas verdades. Eu estou dizendo o seguinte, que nós não deixaremos mais de fora da nossa percepção, do nosso chamado como igreja, desses princípios que têm a ver com essas necessidades. Nós não falaremos mais de evangelismo na igreja, sem compreender que o nosso chamado foi dado por Deus
para olhar para todas essas necessidades. Que o bom samaritano ensina para a gente que quem está no caminho precisa de Deus, é verdade, mas precisa também de resolver seus conflitos pessoais, precisa também de estabelecer relacionamentos sociais saudáveis e precisa também do que é físico e do que é material. Veja, o bom samaritano não olhou para aquela pessoa apenas na perspectiva das suas necessidades teológicas. Olhou para ela como alguém que precisava de tudo que está representado nesses 4 círculos. E eu quero então tirar 3 princípios para a gente. Primeiro deles, que o nosso ministério como igreja, se preocupe intencionalmente com cada círculo das necessidades geradas pelo pecado. Vou repetir. Que o nosso ministério como igreja se preocupe intencionalmente com cada círculo das necessidades geradas pelo pecado. Dizendo de uma outra maneira, nós queremos pregar o evangelho todo para o homem todo. Dizendo de uma outra maneira, a gente quer permitir que a nossa visão de evangelismo não fique restrita às questões espirituais. Nós queremos, de fato, entender que evangelizar é oferecer para quem está caído no caminho o reino, o governo de Deus. E por que eu estou usando essa expressão? O evangelho do reino de Deus. Porque é verdade, irmãos, que o reino de Deus ainda não está completamente entre nós. Ele virá quando Cristo voltar. Mas ele já está entre nós, exercendo de maneira real e parcial a sua presença. E qual a imagem que Deus usa em sua palavra para descrever a presença dele entre os homens? Qual a imagem, irmãos? A imagem de um grande banquete. Já parou para ver como tem parábolas na Bíblia que falam do reino, da presença de Deus, do governo de Deus como um banquete, uma festa, onde há comida, há alimento, há relações sociais, há gente bem resolvida e há relação com Deus. O que eu estou dizendo é o seguinte, irmãos, a gente tem que começar a aprender a pregar o evangelho, dando para quem está sendo alcançado por ele a percepção clara de que o evangelho está interessado em oferecer tudo o que for necessário para todas as necessidades do homem. Eu fico muito à vontade para falar isso numa igreja que gosta muito de festa. A gente faz festa aqui até quando não tem que fazer festa. Aqui, ontem teve 2, irmãos, eu já contei mais 100, desde que eu estou aqui. Deu bobeira, tem um bolo lá atrás, não é isso? Hoje não tem, tá, irmão? Fica tranquilo. Hoje não tem. Mas você está me entendendo? Eu quero que a gente entenda que nosso chamado é para dar festa no sentido metafórico do termo. É para ir ao encontro de todas as necessidades dessa gente. Tudo nos interessa. Tudo que eles têm para oferecer como resultado do pecado na vida deles é uma oportunidade para a gente poder contemplá-los. Veja, Jesus, quando esteve entre os homens, ele gastou o mesmo tempo do seu ministério curando enfermos, alimentando multidões, do tempo que ele usava para pregar e ensinar a palavra. Nós criamos essa ideia de que pregar e ensinar é mais importante do que alimentar e abençoar com aquilo que é material e físico. Não é verdade, irmãos. O bom samaritano ensina para nós que ministério chamado por Deus deve se preocupar com todas as necessidades. Segunda aplicação.
Nosso ministério vai se preocupar intencionalmente com cada círculo das necessidades geradas pelo pecado, mas ele também é um ministério que enxergará as diferentes necessidades como oportunidades para aproximar essa gente de Deus. Repetir. Ministério que enxerga que as diferentes necessidades são também oportunidades para fazer essa gente enxergar que elas carecem de Deus. Vou dizer isso de duas maneiras. O apóstolo Pedro diz que nós somos a nação santa, o povo de propriedade adquirida de Deus, chamado das trevas para anunciar a sua maravilhosa luz. Isso quer dizer o seguinte: nós somos o projeto piloto. Aqui entre nós, não deve haver ninguém que não esteja sendo contemplado por essas necessidades. Estamos juntos para que nenhum de nós careça de nada físico e material, para que nenhum de nós careça de relacionamentos verdadeiros e duradouros, para que nenhum de nós careça de ajuda a encontrar a sua própria identidade, para que nenhum de nós careça de uma relação com Deus. Quando funcionamos assim, legitimamos para quem está do lado de fora que de verdade o Evangelho contempla o homem todo em todas as suas necessidades. Dizendo de uma outra maneira, irmãos, nosso chamado a partir da parábola do bom samaritano é entender que necessidades são pontes que a gente pode criar com essa gente para que eles possam ser alcançados pela mesma graça que nos alcançou. Se você der uma olhada nesse círculo aí, tem uma coisa curiosa. Há algumas necessidades que são mais exteriores, né? São mais fáceis de serem enxergadas. As físicas e as materiais. Há necessidades que são mais interiores. A necessidade de Deus, por exemplo, está bem dentro do círculo e mais interiormente. Porque ela é mais difícil de ser vista. Você sabe tão bem quanto eu que você pode falar do Evangelho para alguém com fome, ela vai dizer assim: eu não te ouço porque minha barriga está vazia. O que ela está dizendo é o seguinte: a necessidade que está batendo mais forte na minha alma agora, no meu coração agora, é a necessidade de pão. E você tem que usar isso a seu favor, como uma ponte, para fazê-la enxergar uma necessidade mais profunda. Mas só será vista depois que você contemplar a primeira. Ontem eu preguei para as crianças. Falei do Evangelho para as crianças e usei uma ilustração física. Uma necessidade real. Dei para elas uvas saborosas. E, amados, foi difícil falar da parte espiritual porque elas só queriam saber da uva. Até hoje eu estou ouvindo criança dizendo: pastor, tem uva ainda? O que as pessoas estão dizendo é o seguinte: eu tenho necessidades muito mais emergentes, urgentes para a minha vida. E a igreja não pode deixar de enxergar isso como uma ponte para dizer para ela o seguinte: olha, nós queremos contemplar essa necessidade, mas há uma necessidade ainda maior que está por trás de todas elas, que é a necessidade de Deus na sua vida. E veja, tem uma outra coisa curiosa. Essas necessidades que estão mais lá na extremidade não são contempladas com palavras, são contempladas com atos e atitudes. É curioso, irmãos, quantas palavras o bom samaritano usou na passagem que a gente leu. Quantas? 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 De novo, estou perguntando, quantas palavras ele usou, irmão? Nenhuma. Nenhuma. Ele não usou uma única palavra. Ele fez uma série de coisas por aquele homem. E compaixão é exatamente isso, né? É ir contemplar necessidades, satisfazendo, aliviando essas necessidades. Isso é uma ponte que ele está fazendo com o homem, porque agora ele está legitimado para de fato oferecer para ele algo ainda mais importante. A igreja, quando se abre para esse ministério integral, ela entende
que necessidades são oportunidades para se falar daquilo que é mais importante na vida humana, mas sem jamais ignorar outros efeitos que o pecado produziu na vida da gente. Isso não é novo, irmãos. Isso não é novo. Deus fez assim. Deus, quando quis se aproximar da gente, Ele usou um mecanismo para se aproximar da gente de uma maneira que a gente o entendesse perfeitamente. Ele se aproximou sem nunca ter mudado o conteúdo da mensagem, mas usou uma necessidade para se tornar ainda mais claro para a gente. Antes ele falava no Monte Sinai. O povo dele tremia e temia. Mas depois ele achou por bem encarnar. Nosso Deus coube num berço. Nasceu numa manjedoura. Se fez um menino. Se fez um homem. Se fez um de nós. Para que eu e você pudéssemos ouvi-lo. Entendê-lo. Para que ele pudesse ser claro no que ele tinha para dizer para a gente. Veja, o que eu estou dizendo aqui é uma igreja que entende essas relações das necessidades, não ignora o fato de que elas devem ser usadas como pontes para se aproximar do coração da alma que está longe de Deus, mas que talvez num primeiro momento não consegue entender isso, enquanto não for cuidada, amada, as feridas tratadas da maneira como o bom samaritano fez. Terceira e última aplicação é que nós não queremos apenas um ministério que se preocupe intencionalmente com cada círculo das necessidades geradas pelo pecado, um ministério que enxerga essas diferenças como oportunidades para aproximá-las de Deus, mas também que nosso ministério seja como o ministério de Jesus, um ministério poderoso em obras e também poderoso em palavras. Amados, os dons espirituais na Bíblia são divididos em duas categorias. Os dons de palavras e os dons de atos. É como se a Bíblia quisesse dizer para nós uma coisa muito importante. Nosso exercício na busca desses que estão caídos no caminho deve ser poderoso nas duas coisas. Poderoso em palavras, mas também poderoso em atos. E eu vou lamentar dizer isso, irmãos. Nós somos frequentemente poderosos em palavras, mas frequentemente somos muito fracos, lentos e lerdos em atos. Eu termino lendo para você um texto em que essa lógica fica muito clara para o nosso coração. Abra sua Bíblia em 1 João 3. 1 João 3. E eu leio versos 17 e 18. E termino assim, lendo esse versículo. João 3, versos 17 e 18. É dito assim: ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Acho que você entende o que João está dizendo aqui de maneira muito clara. Não é que ele está dizendo que a gente não tem que amar com palavras. Não é que ele está dizendo que o amor também não se exercita com palavras. Mas um amor que é só palavras, não é amor coisa nenhuma. Um amor que é só palavras, não é amor coisa nenhuma. Você não tem meio amor quando tem apenas palavras. Você não tem amor nenhum. Veja,
O ministério do bom samaritano foi muito mais do que palavras. Porque quem faz o que ele fez não tem a menor dificuldade para dizer qualquer coisa que tem que ser dita. João está dizendo assim: não, irmão, não ame apenas de palavra, não ame apenas de língua, mas ame de fato e de verdade. E de fato e de verdade é fazer aquilo que ele diz no verso 17. É compartilhar, é se compadecer, é cuidar das necessidades daqueles que estão caídos pelo caminho. Irmãos, Deus nos abençoe. Eu não vou fazer nenhuma aplicação. Você vai para casa e vai pensar nisso aí tudo que eu falei. E eu acho que está muito claro o que eu quero dizer com tudo isso, né? Que a gente está querendo realmente fazer um movimento bem diferente na igreja nesse sentido, irmãos. Nossa preocupação será incluir no nosso ministério e percepção como igreja que nós nos interessamos por todas as necessidades que aqueles que estão no caminho carecem. E mais do que isso, nós queremos usar essas necessidades como uma ponte para se aproximar deles da maneira como a Bíblia quer que nós o façamos. E que Deus nos ajude, irmãos, a sermos entre nós um plano piloto desse ministério, desse reino que há de ser estabelecido para sempre com a volta de Jesus. Que a gente olhe um para o outro, não mais como inimigo, não mais como rival, não mais como aquele que compete conosco, mas que a gente se olhe como irmão. Que esse amor possa de fato fluir entre a gente de maneira verdadeira. Que as coisas que a gente está querendo manifestar para quem está fora, seja vivida entre nós de fato e de verdade. Para que assim, o mundo perceba que a gente está interessado neles de verdade, inteiramente, integralmente. E a mensagem de Jesus nos fez sermos parecidos com o bom samaritano. Vai tu e faz igualzinho a ele. Individualmente. Vai lá e faz igual a ele, individualmente. Mas vai lá e faz igual a ele como igreja também. Eu, você, cada um de nós tem que ir lá para o caminho para fazer igual a ele. Que Deus nos ajude nisso, irmãos. E que a gente entenda de fato as implicações que isso vai ter para a nossa própria vida. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Dá-nos discernimento dessas coisas, Senhor. E dá-nos a oportunidade de sermos instrumento em Tuas mãos para abençoar aqueles que estão no caminho. Aqueles que estão machucados, feridos, que carecem de palavras, mas carecem de um amor compassivo, concreto, verdadeiro, que se dispõe a dar, a doar, a compartilhar. Mesmo os 5 pãezinhos, os 2 peixinhos que temos em nossas mãos. Porque quando fazemos isso em Teu nome, mesmo o pouco que temos se transforma no que é capaz de alimentar uma multidão. Nos dê coragem para fazer assim. Nos dê desprendimento para fazer assim. Nos dê compaixão para usar da mesma misericórdia com eles que o Senhor tem usado para conosco. Ajuda-nos. Ajuda-nos a entender essas necessidades, a discernir o grau de importância que elas têm na vida de cada uma dessas pessoas. E a partir delas, aproximar cada uma dessas vidas da pessoa, da obra, da bondade, da compaixão, do amor, da graça do Senhor Jesus. Leva-nos em paz para os nossos lares. Dá-nos uma noite abençoada e protegida pelo Senhor. E que agora, o amor de Deus, o nosso Pai, a graça soberana de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão eterna
eterna do Santo Espírito de Deus esteja convosco, com todo o povo do Senhor espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Mas fica